Se a gente olhar para outro lugar, a gente só vai ver assombração e tribulação. Abra a sua Bíblia, vamos voltar lá no livro de Marcos. Estava com saudade do livro de Marcos, já tinha um bom tempo que nós não meditamos. Capítulo 6. Muito feliz de estar aqui pastoreando vocês, eu me sinto muito honrado. Eu oro muito a Deus, pedindo misericórdia. Fico investindo, no meu ministério, nos estudos, para poder oferecer o melhor para vocês. E findando mais um ano juntos. E já vamos entrar aí no próximo ano, já chegando a 9 anos juntos aqui, com a minha família, vocês nos recebendo, cuidando de nós aqui. Então eu só tenho a louvar a Deus. Eu desejo a vocês um ano novo de bênção do nosso Deus na sua vida, viu? Na sua casa, no seu lar. A paz do Espírito Santo, que essa é a principal, porque sem paz nada mais presta, né? Sem paz dinheiro não presta, casamento não presta, nada presta. Agora, quando temos a paz do Espírito Santo, aí as coisas tomam outro sabor. E que também a prosperidade do nosso Deus esteja na sua vida. Que portas e milagres venham a acontecer. Quem teve experiência assim de milagres abençoados mesmo, milagres nesse ano tão difícil, dê um sinal, por favor. Nosso Deus cuida de nós, né? Deus cuida de nós. Eu vou falar para vocês, quando começou e fechou as igrejas, eu pensei, meu Deus, que coisa. Nada. Por isso que o nome é um nome popular, não está na Bíblia, né? O nome é obra de Deus. É um nome popular que as pessoas deram, e é isso mesmo, é obra de Deus. Livro de Marcos, o capítulo é o 6, a partir do verso 30. Eu quero destacar aqui alguns versículos de uma história que vocês já conhecem. É a história da multiplicação dos pães, tá? Então eu quero que você permaneça aí com a sua Bíblia aberta. O diácono Josivaldo oferece o culto de ações de graça, completar mais um ano de vida. Ontem, né? Quem é o irmão Josivaldo? Cadê? Aonde? O nosso irmão tesoureiro, que bênção. Uma calorosa salva de palmas. Deus abençoe, Josivaldo. Irmãos, tem um projeto aqui, nós criamos um projeto aqui de socorrer algumas casas, né? Aqui, o irmão Adilson, o pastor Adilson, o Daniel, o Davi, e junto aí com outros irmãos, orquestra e outros irmãos, nós temos levantado algumas casas assim, no limite, pessoas que estão realmente no limite. Isso é um trabalho que a gente não dá conta de abrir assim, o leque. É uma coisa muito reservada, numa extrema necessidade. E aqui tem uma questão, nós partimos para cima do projeto com a irmã Luzia, que é conhecida de todos, mas não foi possível estabelecer o projeto. A pedido dela mesmo, né? E da família, porque a coisa ficou um pouquinho complicada, e aí eu não posso entrar aqui em detalhes aqui, mas quem tiver qualquer dúvida, você pode procurar o evangelista irmão Daniel, que aqui está, para ele te explicar em particular, tá bom? Sobre isso aqui. E aí o que nós vamos fazer? O investimento que foi arrecadado para esse trabalho, sobrou 2.730, nós vamos fazer um outro investimento na nossa irmã Eunice, né? Na irmã Eunice, tá bom? Tá bom, gente? E aí, assim, esse detalhe que eu acabei de falar para vocês, aí vocês procurem aqui, se alguém quiser saber um detalhe, o que foi que aconteceu, pode procurar o irmão Daniel, tá? Acharam aí, versículo 30? Então vamos começar aqui. Lembrando, o livro de Marcos, considerado pela maioria dos autores como o primeiro livro dos 4 evangelhos.
não são todos os estudiosos que assim creem, mas a maioria. Marcos era sobrinho de Pedro, então entende-se que Marcos era bem jovem quando acompanhou Jesus, apesar de não fazer parte dos 12. Mas ele acompanhava Jesus. Alguns estudiosos creem que aquele versículo lá no livro de João, quando Jesus foi preso e um jovem saiu correndo, agarrado num lençol, era Marcos. Marcos é aquele mesmo que teve um problema com Paulo numa viagem, e aí Paulo mais Barnabé brigaram exatamente por causa de Marcos, mas que depois, alguns anos depois, foi resolvido, e Marcos amadureceu, Paulo também amadureceu, e Paulo pediu a presença de Marcos para lhe ajudar, porque ele era muito necessário. E Marcos, esses livros foram escritos mais ou menos, nós estamos no ano 2021, esses livros foram escritos mais ou menos, de uma forma mais ampla, entre 40 e 65, mas numa forma mais fechada, entre 40 e 50. E Marcos, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Se no livro de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, se em Mateus apresenta Jesus para os judeus como o Messias prometido, tanto é que toda hora cita, porque conforme disse o profeta, né? Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito para os gregos, porque os gregos estavam à procura da sabedoria perfeita, do homem perfeito, já desde os filósofos, 600 anos antes de Cristo. Nós vamos ter aí os filósofos, a partir de Sócrates, ali já perto de alguns dos nossos profetas, né? Marcos apresenta Jesus como um homem servo de Deus. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, filho do homem. Marcos apresenta Jesus como um servo. E ele apresenta Jesus aos romanos, aos cristãos romanos, porque cada nação tem a sua característica. E Marcos, ele é um livro dinâmico, ele é rápido, ele é objetivo. O livro de João não trabalha tantos milagres, mas trabalha o diálogo de Jesus, a intimidade de Jesus, reuniões de Jesus com os discípulos, diálogos de Jesus. Mateus trabalha muitas doutrinas, Lucas, mais detalhados em doutrinas e história. Marcos é mais dinâmico, mas é muito rico de se ler. Por quê? Porque os romanos eram um povo mais ágil e não era tão detalhistas. Então nós chegamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 30, onde acontece o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre acontece 2 vezes na Bíblia, viu? Não é 2 histórias em texto diferente, não. É que verdadeiramente aconteceram 2 milagres da multiplicação dos pães. Uma certa feita, Jesus fez esse milagre, outra certa feita foi com aquele menino que ofereceu os pães e os peixes. Aqui começa dizendo assim, os apóstolos, versículo 30, voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo que tinha feito e ensinado. E ele disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque isso eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Esse texto, essa história, essa narrativa, ela abre com os discípulos encontrando Jesus, após, lá no capítulo 5, Jesus ter organizado eles e enviado de 2 em 2 para expulsar demônios, para pregar, para curar. E agora eles voltam trazendo resultados. E eles encontram Jesus, e Jesus os ouve,
e os chama à parte. O texto diz que ele chama para repousar, descansar um pouco. Ora, o trabalho é um ensino bíblico. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Não estou dizendo da pessoa que perdeu um emprego aqui, aquilo outro. Quando Paulo cita esse texto, está falando do povo lá em Tessalônica. Tinha um grupo lá preguiçoso que jogaram a culpa no arrebatamento e na vinda de Jesus. Não, Jesus está vindo, então não precisamos trabalhar, porque trabalhar para quê? Se ele está voltando, né? E aí Paulo vai, inclusive é um dos textos onde Paulo vai explicar sobre, não tem nada daquilo, que a vinda de Jesus é uma outra situação, tinha que aparecer o iníquo, ia ser com toque de trombetas. Então Paulo fala, então é o seguinte, aí quem não trabalha não coma também. Mas também a Bíblia tem um ensino do repouso. Por quê? Porque a Bíblia ela trabalha com equilíbrio. Não é para ninguém viver a vida inteira repousando, e não é para ninguém a vida inteira só trabalhar. Há um equilíbrio. Tanto é que uma das qualidades do fruto do Espírito são 9, as características do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E uma delas é temperança. Outras traduções diz domínio próprio. Em outras traduções diz equilíbrio. Equilíbrio é o quê? É você andar numa linha reta, sem cair para a esquerda ou para a direita. Então você vai caminhando, né? E para ter equilíbrio tem que estar sóbrio, porque quem está embriagado ou drogado, ele não tem equilíbrio, ele vai cambalear. Então, estando sóbrio, você anda em equilíbrio. E o diabo, ele trabalha para não nos deixar em equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é uma da graça do Espírito Santo. O equilíbrio faz parte de uma qualidade do fruto do Espírito. É eu e você termos equilíbrio. Então, quando nos falta equilíbrio, nós precisamos ser preenchidos dessa característica, dessa qualidade do fruto do Espírito. E isso é em todas as áreas, né? Então isso é fundamental isso que eu estou passando para vocês. Porque o desequilíbrio é o que permeiam as pessoas, é o que rodeiam as pessoas, rodeia pastores, rodeia membros, rodeia o mundo. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo não quer é equilíbrio. Porque aonde há equilíbrio, há paz, a prosperidade, a bênção de Deus, a unidade. Então o diabo não quer equilíbrio. Então ele trabalha para te empurrar ou para a esquerda ou para a direita, e nunca deixar você no equilíbrio. Ele trabalha para as famílias desequilibrar, ou para a esquerda ou para a direita. Ele trabalha para a igreja se desequilibrar em várias áreas. Você vê que tem igreja que puxa muito para uma doutrina, outra puxa muito para outra. O certo é manter o equilíbrio de tudo, né? É valorizar o fruto do Espírito e não desqualificar os dons espirituais. E não só valorizar os dons espirituais e desqualificar o fruto do Espírito, como acontece. Então, equilíbrio. E Jesus fala sobre trabalho, a obra de Deus fala sobre trabalho, a Bíblia ensina sobre o trabalho. Lá em Provérbios fala para o preguiçoso aprender com a formiga, né? Lá em Provérbios tem um... Como é que é quando sai alguém que é conhecido, faz uma besteira, aí é meme, né? Sai uns memes. Lá em Provérbios tem uns memes sobre o preguiçoso. Sabia? Lá diz assim, o preguiçoso ele fica na cama espreguiçando e diz: hoje eu não vou levantar porque tem um leão lá fora. Hoje eu não vou levantar porque está muita chuva. Então tem uns memes ali sobre o preguiçoso. Mas também a Bíblia não quer que as pessoas trabalhem o tempo todo a ponto de não ter o seu momento de autorreflexão, de comunhão com Deus, para a sua família, para a igreja, para você cultuar a Deus. Por isso foi estabelecido um dia por Deus, e Ele mesmo diz que descansou
no sétimo dia ele descansou como exemplo para nós. Se Deus descansou, por que eu e você não podemos descansar? E Deus nem precisava descansar, Ele fez isso como exemplo, né? E Deus estabeleceu do dia dos descansos, sabe por quê? Para que até o escravo tivesse um dia de descanso. O sábado ficou obrigatório para até o escravo tivesse o seu dia de descanso. Quando fala em escravo aqui, gente, presta atenção. Escravo aqui não está relacionado à cor, como nós tivemos o problema aqui no Brasil. A escravidão naquela época estava relacionada a outras situações. Estava relacionada, podia ser pessoa de qualquer cor, podia virar escravo. Era uma nação conquistada, virava escravo. Uma pessoa, por exemplo, eu pedi emprestado por irmão João um dinheiro, não paguei, e aí eu me torno escravo dele por um período de no mínimo 6 anos. No 7º ano eu sou liberado para pagar a conta que eu estou devendo para ele. Então a escravidão não está relacionado a essa cultura de escravidão que nós tivemos no Ocidente, né? Mas o 7º dia era também para o descanso até do escravo. Era para louvar a Deus, para as pessoas pararem um pouco. Então, esse primeiro texto ensina Jesus chamando os discípulos após um período de trabalho para um repouso. Inclusive, esse capítulo tem um livro interessantíssimo de um grande empresário americano trabalhando sobre liderança cristã no livro de Marcos, e ele desenvolve um capítulo inteiro só sobre esse versículo, falando da necessidade do repouso. Agora, claro que necessidade do repouso não é para a pessoa preguiçosa, repouso é para quem está trabalhando, né? Então, é importante você ter o seu momento de repouso, para você se dedicar a Deus, para você dedicar a você mesmo, para você dedicar a sua família, a sua casa. É fundamental para que haja esse equilíbrio emocional e espiritual dentro dos lares, né? Aquele esposo que nunca tem um tempo para ficar com os filhos, com a esposa. Não posso, estou trabalhando, né? Aquele pastor que nunca tem tempo para nada. Está errado, né? Aquele empresário, comerciante, não, você tem que fazer o seu tempo, e é uma ordenança bíblica, e Jesus deu esse exemplo: venham, repousem um pouco, e Jesus os levou para um local à parte, só para um momento de reflexão e de descanso. A reflexão, existe até um livro interessante chamado O Ócio. Tem uma palavra quando você está sem fazer nada. Não é ócio. É ócio, isso. Produzindo num momento de ócio. É um negócio assim, um livro falando da importância de você ficar um pouco ocioso para você refletir e fazer coisas. Por exemplo, nas férias, não é que eu busco isso, mas nas férias, a minha mente, eu paro de ler todos os livros relacionados à teologia, a trabalho, a estudo, e vou ler literatura, livro, temas livres. E a Bíblia, que essa aqui não, isso aqui é alimento. Isso não é pesado, não é estudo, não é nada disso. Pelo contrário, só me fortalece. E você limpa a sua mente. Se você souber usar o ócio para limpar a mente, para refrigerar a sua alma, aí o que acontece? Você se esvazia do esgotamento e vai preencher de projetos ricos, né? Quem não tem tempo para fazer isso? Então, esse é um primeiro exemplo que nós tiramos nesse texto. Então, se Jesus chamou os seus discípulos à parte para um descanso, chame você e a sua família para um momento à parte, não é? Para você ter o seu momento com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, não é? Ter o seu momento com Deus. O domingo, por exemplo, para nós é o momento de nós cultuarmos ao Senhor. Então, por que eu estabeleci aqui na igreja não há programação em feriados prolongados, festividade? Para que a igreja tenha esse contato com a família, porque hoje a igreja é a primeira a não dar tempo para as famílias. Aí as famílias se explodem, e aí o pastor vai resolver o problema da família que ele mesmo explodiu. Então,
Tudo isso tem que ser pensado porque é importante, Jesus recomenda. Uma lição de número 3 que nós vamos aprender aqui. A primeira, eles voltaram dando testemunho de terem feito a obra de Deus. A segunda é o Jesus chamando para um repouso. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto: Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a lhe ensinar muitas coisas. Amados, olha aqui. O nosso conforto, num mundo tão desconfortável como esse, num mundo que nos irrita profundamente, as injustiças sociais que a gente vê, as injustiças, as blasfêmias, as injustiças que nós vemos, e aí varia muito, tem países que é mais e outros é menos. O Brasil é um país com um top assim de injustiça social lá em cima, batendo lá em cima, né? De você passar mal. Eu, por exemplo, evito ouvir programas de jornalismo, porque só tem miséria, só tem coisas que nos causa, faz mal para a saúde. Essa é a verdade. São programas que nos trazem ansiedade, angústia, revolta. Esse texto nos dá um conforto, porque Jesus viu isso. Viu uma grande multidão sem pastoreio. Sem pastoreio, então, está fácil de ser pego pelos animais do campo, pelo lobo, pelo urso, no caso aí dessa época. E Jesus se torna o pastor de nós todos. A Bíblia diz assim: e se compadeceu dessa multidão. Eu e você fazemos parte agora dessa multidão que o Senhor Jesus olhou e viu nós desestabilizados, viu nós como peregrinos que vamos passar esse mundo de injustiça aqui. Eu fico com dó de mães, de pais, às vezes em entrevista na televisão dizendo: eu estou tranquilo porque eu vou confiar na justiça. Vai ter que jejuar e orar muito, porque confiar nessa justiça nossa, que a polícia prende e eles vão lá e soltam, aí é difícil. É difícil. Então, Jesus se compadeceu. E ele, por ter se compadecido, via que essa multidão não tinha o cuidado pastoral. Ele se estabelece como pastor. Por isso ele é chamado do pastor da nossa alma. Por isso o salmista Davi compôs um salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é a correção, o cajado é o direcionamento. Então, eu e você temos um pastor. O apóstolo Pedro chama ele de sumo pastor, porque ele estabelece nós como pastores auxiliares, mas nós somos limitados, né? Ele é o sumo pastor. Ele é aquele que você acorda de madrugada e vai orar, ele está ali para te ouvir. Ele é aquele que você está dentro do seu carro, no trânsito, e clama a ele, ele vai te ouvir. Ele é aquele que você está dentro do ônibus ou do trem, lotado, e você pensa nele, fala com ele, e ele vai te ouvir. Ele é aquele que na hora da aflição você clama ao Senhor e ele vai te ouvir. E mesmo o silêncio dele, você não se sente abandonado, porque você sabe que no silêncio dele, ele está trabalhando e falando conosco, nos ensinando alguma coisa. Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu dela, teve misericórdia. Tem outro texto que diz: teve compaixão. Quer dizer, compaixão, compadecer-se, misericórdia, é o mais profundo sentimento
no interior que a pessoa pode ter por alguém. É o mais sincero sentimento. E Jesus teve esse sentimento por nós. E é por isso que ele morreu na cruz. É por isso que Pedro diz: olha, preste atenção, valorize a sua salvação, porque ele não te comprou com prata e ouro, mas ele comprou com o seu sangue. Por que isso? Porque ele nos viu numa terra, num deserto. Somos peregrinos e forasteiros e passageiros nessa terra. E ele nos abraçou, como o pastor diz: é eu que vou conduzir vocês. Então é ele que nos conduz, é ele que conduz a igreja, porque ele se compadeceu de nós. E a prova maior desse compadecimento, quando diz aqui o texto, se compadeceu, não é um milagre que ele vai realizar aqui de dar pão para o povo, não. O complemento desse sentimento é a cruz. Esse texto aqui, ele se completa, não é no milagre que ele vai fazer agora. O milagre é parte desse compadecimento, que ele vai multiplicar os pães e os peixes. Mas a realização desse verdadeiro sentimento de compadecer-se por mim e por você, e olhar para mim e para você e falar: gente, eles são frágeis, eles são débeis, eles têm as suas limitações, eles são pequenos, mas eu vou me compadecer, eu vou morrer na cruz, vou abraçar eles, e ninguém vai tirar eles de minhas mãos, como diz o apóstolo João no seu evangelho. Nós pertencemos a ele, e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Isso é maravilhoso, isso é confortador, num mundo tão injusto, de tão de cabeça para baixo, que nós vivemos. E aí, dentro desse texto aqui, nessa narrativa, Jesus vê o povo ali ouvindo ele pregar, ensinar, só que eles estão distantes da cidade, e Jesus olha e fala: gente, nós já estamos aqui pregando há tanto tempo, esse povo está com fome, não tem dinheiro para eles. Se eles forem para a cidade, vai ser uma invasão da cidade, como é que vamos fazer? Jesus disse: manda essas pessoas embora. O pessoal falou: ah, não. Eles, aproximaram de Jesus e disse para Jesus: manda eles embora, porque não tem o que comer, eles estão distantes da cidade. Jesus disse: não, Senhor, dai vós de comer. Dai vós de comer. Olha aqui, quem vai realizar o milagre é Jesus. Mas antes dele realizar o milagre, ele nos ordenou: quem é que dá de comer? Somos nós. Ele nos alimenta para que nós alimentemos outros. Por isso que eu disse a você: Deus mudou esse mundo para fazer do Face, do WhatsApp, da internet, o maior instrumento missionário nas suas mãos. Hoje, irmã, hoje, jovens, adolescentes, você hoje pode enviar, após o culto, na hora de deitar, ao amanhecer, uma palavra de conforto para quem está lá no Oriente, lá no Ocidente. Uma amiga sua, um amigo seu que está lá no fim do mundo, do ponto de vista nosso, você pode mandar uma palavra de vida, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, uma palavra consoladora. Deus, se no passado nós ainda temos que fazer isso, como fazemos, temos os nossos missionários que a gente paga e envia, mas hoje os canais da internet se transformou no maior túnel de evangelização para você chegar do outro lado do mundo com a palavra de Deus da forma mais rápida possível. Então não surge esse túnel, não surge esse canal, para que você possa estar com ele limpo, para quando você falar de Jesus, a pessoa que está lá do outro lado receber. Então Jesus diz: dai vós de comer. Por quê? Porque tem muita gente com fome. Aqui era cerca de 5.000 homens. Jesus disse: vocês vão dar de comer. Amados, há uma multidão. Se o mundo já era faminto, após essa pandemia e durante essa pandemia, a fome aumentou.
E eu e você está sobre a minha e a sua responsabilidade, que já somos hoje alimentados pelo pão da vida, alimentar esse mundo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Lembrando que nós somos uma igreja pentecostal. Além do conhecimento da palavra de Deus, nós temos a unção, o poder dos dons espirituais para levar com autoridade a palavra de Deus para as pessoas que estão do outro lado. E agora não é preciso mais a igreja. Claro que nós temos esse outro lado, mas não precisa aqui hoje formar um missionário. Não, você é esse missionário. Você é essa missionária. Você é esse pregador, você é essa pregadora. Ah, mas eu sou tímido. Mas você pode escrever um versículo, um texto bíblico, envia, né? Quem sabe mexer aí sabe lá onde é que tira o texto bíblico, envia para uma pessoa, ora, faz isso com oração. Você vai ver a bênção de Deus ser derramada na sua vida. Porque quando nós damos de comer a outros, o Senhor coloca um milagre na nossa mesa, na nossa vida. Quando nós estamos vendo o outro com a fome espiritual e a gente não faz nada, Deus também nos deixa com a fome espiritual. Então é um momento de você fazer desse mundo, que está de cabeça para baixo, uma seara para levar esse pão que Jesus está dizendo, dai vós de comer. É para mim e para você dar a esse mundo de comer a palavra de Deus. É o momento mais propício. Deus moveu a terra, moveu as plantações, moveu como o agricultor move a terra para poder jogar a semente. Deus fez isso com a terra. Os corações estão tudo aí abertos. Agora é a minha e a sua vez. Dai vós de comer. Dai vós de comer. Uma palavra sua do Espírito de Deus vai atravessar corações, cidades, nações, vai atravessar continentes. A sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Uma palavra que você postar hoje pode atravessar continentes, alimentando vidas que estão famintas. Oh, glória a Deus. Olha que campo o Senhor nos abriu. Olha que campo missionário Deus colocou na sua frente. E o que eu preciso, pastor? Só ser crente, só isso. Ser um servo de Deus. Só isso. Dai vós de comer. Aí em seguida, Jesus reúne eles, diz, olha, senta aí cada um num grupo aí de 50, 100, 50. Jesus muito organizado, mandou sentarem na relva, ó, um grupinho de 50, outro grupo de 100. E aí Jesus pergunta a eles, quantos pães vocês têm? Né? Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Verso 38. Tratem aí de descobrir. E eles foram se informar e responderam, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E quantas pessoas mais ou menos? Umas 5.000. Espera aí. São 5 pães e 2 peixes. E 5.000 pessoas. Como é que é isso? Não tem matemática. Não tem filosofia. Não tem nada para resolver um negócio desse. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Jesus ora e manda distribuir. O que acontece? 5 pães e 2 peixes alimenta cerca de 5.000 homens. Olha que milagre. Milagre criador. Que foi criado ali. Isso é consolador porque nos ensina que eu e você estamos nas mãos de um Deus que cria as coisas para sustentar você e a sua casa. Ele faz surgir do nada o milagre para sustentar a sua obra, a sua igreja. Eu não acabei de dar um testemunho aqui de uma irmã que chegou aqui com esse valor. Falei,
para o irmão que nós precisava do material, não tinha, mas até o final do culto chegou alguém e pagou. Está tudo pago ali, ó, pago, não deve nada. O Jonas foi lá com o outro rapaz, levou o dinheiro, comprou à vista, pagou, pronto, não deve mais nada. É o que é isso? É ele pegando 5 pães e dois peixes e alimentando uma multidão. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Irmãos, creia nos milagres do Senhor. Os milagres de Deus não cessaram nos apóstolos. Os milagres do Senhor continuam operando nos dias de hoje. Os milagres das multiplicações, o milagre de Deus fazer existir do nada, continua sendo realizado na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua mesa, na igreja do Senhor Jesus. Ele continua operando seus milagres de forma extraordinária. A gente olha e fala, mas como é que Deus vai fazer um milagre? Só temos aqui 5 pães, né? O questionamento dentro das nossas aflições é o mesmo. Como é que Deus vai fazer um milagre aqui? Não tem como. É o mesmo questionamento dos discípulos. Só tem 5 pães, só tem 2 peixes. São 5.000 homens. A diferença, irmãos, é tão grande, exatamente para mostrar o poder de milagre que Jesus tem. E esse milagre não ficou no tempo e no espaço, e nem ficou lá 2.000 anos atrás para a gente ler e achar que olha que história linda. Não, isso está registrado para Ele realizar hoje na sua vida, para Ele realizar o milagre hoje na sua vida. Eu não perguntei aqui antes da pregação quantos tiveram a experiência de milagre nesse ano, e muitos levantaram as mãos. E esse Deus vai continuar multiplicando os seus milagres aqui. E os textos da multiplicação diz que ao término, não nesse aqui, mas nos outros, diz que ao término recolheram os cestos. Esses cestos nos fala, além da administração de Jesus, da organização, fala que o sustento continua, não para, o milagre continua, não para. Essa fonte não seca, essa fonte não para de jorrar, essa fonte do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está aberto aqui hoje, da porta do céu, está aberto aqui hoje sobre as nossas vidas. Esse milagre da multiplicação está aberto aqui hoje para descer na sua vida, na minha casa, na sua casa, nessa igreja, no meio da família de Deus, no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Ah não, o texto diz assim, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Todos se alimentaram e se fartaram. Não é assim? Quando a gente recebe um milagre de Deus, a gente vem para a igreja, não sabe nem orar. Às vezes Deus faz cada milagre aqui na minha vida, na igreja, porque quando faz na igreja eu vejo o milagre atingir uma família, abençoar uma família, resolver uma questão. O milagre na igreja aqui está me atingindo, porque eu sou o pastor, né? Está me abençoando. Aí eu chego aqui para orar, eu mesmo dobro o joelho aqui e fico, Senhor, não dou nem conta de falar, eu estou extasiado, eu estou fora do limite, emocionado, então não tem como ficar falando. Aí eu fico lendo os salmos, porque você está, o quê? Como os discípulos aqui, ó, alimentados, né? Fartos, cheinhos, bem cheinho, até de forma sem educação. Eu era bem jovem, uma vez eu falei para uma moça, falei, nós tinha comida, eu falei, eu estou bem cheio. Ela falou, não fala isso, diga, eu estou satisfeito. Realmente é mais educado, você falar que está cheio, falar que está satisfeito. Mas aqui o texto ele é mais bruto. É isso mesmo, eu estou cheio. O texto aqui ele é mais bruto, estou farto.
Você come tanto que fica cheio. Para gente, por que eu fui comer tanto? Né? E é isso que o Senhor faz comigo, com você. Ele derrama das suas bênçãos de tão poderosa na minha e na sua vida, que a gente fica farto. E esse milagre ainda acontece hoje, viu? É milagre mesmo. Aqui não é só um exemplo, não. É milagre mesmo. Eles estão aí vivos, acontecendo na minha e na sua vida. É só você agarrar esses milagres do Senhor Jesus. E aquilo que eu disse esses dias: o meu túnel, eu não estou vendo a luz no fim do túnel. O Senhor muda o túnel para você. Você vai ver mais do que luz. Você vai ver porta, clarão e o milagre do Senhor acontecendo. Esse é o Deus do milagre, é o Jesus do milagre. Ele é o Jesus que perdoa pecado, é o Jesus que tem compaixão de nós, mas é o Jesus também que faz milagre para nós. Porque tem igreja que só quer pregar que Jesus morreu na cruz e salvou. Não, é tudo. É tudo. Você vai na churrascaria, aí está lá aquele monte de coisa para comer. Você vai comer só arroz? Não, meu negócio é arroz. Aí chega o cara com a picanha, só arroz. Chega o outro com contrafilé, é só arroz. Não existe. Tem gente que faz isso com as coisas de Deus. Não, é uma mesa farta. Coma, se sacie, sinta farto na presença do Senhor, porque Ele tem bênçãos para derramar na minha e na sua vida. Creia nisso e atravesse esse ano em nome de Jesus, com os pães e o peixe sendo multiplicado na sua vida.